Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou... Ixi! Opa, vai lá! Ripa! Pô, Ripa! Eu sou o Thiago. Eu sou o professor Armindo. Agora vou tirar aqui na... Como é que chama? Vou tirar na porrinha aqui. Pá! Isso é ansiedade para falar com vocês. Não é? Tá querendo passar muita informação, não é isso? É desse jeito, não né? mal acontece não, porque a gente tem uma sintonia bem bacana, né, professor? Eu lembrei aqui da nossa live Rapaz, de porque ontem. na sequência realmente é a Jande e você e eu, que não sei o que eu dei, que eu fui falando hoje direto. Mas a gente tem uma sintonia tão bacana que eu cheguei em casa tão alegre, professor, que ontem a gente fez a nossa primeira live em espanhol. Em espanhol. Nossa, Ao ideia, vivo. Jande, ao vivo. Totalmente ao vivo. Totalmente. Muito bueno, Lógico. muito bueno. Teve a colinha pra poder ler as respostas, Sim. uma coisinha assim, mas foi bacana. Não, foi legal. Uma A gente legal. arriscou assim, bacana, algumas frases assim que conseguiu. É. Aí, ó, já Não tá sabia saindo. que dava conta de A fazer. gente não sabia que dava conta. É impressionante quando você é colocado numa situação que você tem que fazer, Sabe? como que o próprio organismo ele cria situação para você fazer. É verdade. Sim. É ou não é? E isso é muito interessante porque tem muito a ver com o nosso episódio de hoje. Ah, então apresenta pra gente. É, ué. O que vai ser hoje, Jande? Conta para nós. Aquele momento que você tem que falar assim, eu tenho que fazer e agora? Como empreender na apicultura? Eita, é massa, hein? Muito bom. Muito É um bom. tema que vem bem a calhar, porque a gente, para a proposta da Escola de Apicultura, para a proposta do nosso Essa podcast é a mesmo. meta da E Escola até de pelo Apicultura, momento né? do ano. Nós estamos no mês de março, a safra de mel, região sudeste, centro-oeste, parte do norte do Brasil, começou que dia? Ontem. Oficialmente. Exatamente. Oficialmente, dentro do calendário apícola, 1º de março até 30 de outubro, é a safra de mel na região sudeste, centro-oeste, parte do norte do Brasil. Então tá na hora de empreender. E como é que vai fazer isso? A pergunta que não quer calar. Professor, o que é empreender? Para a gente poder saber o que é empreender mesmo na apicultura. Todos nós, quando a gente nasce lá atrás, a gente pequenininho ainda, a gente tem algumas coisas que a gente aprende com os nossos pais ao longo da nossa vida, mas principalmente até os 10 anos de idade, a gente cria tudo aquilo que são de valores e contravalores da nossa vida. Uhum. E algo que é criado como um dos grandes valores da nossa vida é o ato de você trabalhar, de você buscar, de você crescer, de você criar a tua família, de você trabalhar com honestidade, de você trabalhar com integridade, ou seja, no sentido de você fazer uma vida digna. Princípios e valores. Princípios e valores que são muito importantes. Mas tem um contravalor que é criado pra gente até os 10 anos de idade e que toda a população brasileira ela é condicionada nesse bloqueio, que é o bloqueio do seguinte, de que ganhar dinheiro é erro e é pecado. E que do ato de você ganhar dinheiro sendo erro, sendo pecado, então o ato de empreender, que é o que leva ao enriquecimento, é algo visto como ruim. Então esse bloqueio foi criado em cada um de nós e a gente é condicionado à seguinte ideia, Jandileide. Conviva com no máximo R$2.000 por mês, porque isso é digno. Nós somos condicionados a viver com pouco, todos nós. E o ato de sermos condicionados a viver com pouco, isso cria o principal bloqueio de prosperidade para cada um de nós de realizar o ato de empreender. O que é o ato de empreender na prática, dentro do interior de cada um de nós, já falando exatamente daquela gestão pessoal que a gente precisa ter com cada um de nós, que é o primeiro passo. Você quebrar o bloqueio de que enriquecimento é ruim. Isso é uma questão de interpretação até, né? Sem falar de religião, sem dogmas. Não essas tem coisas, nada, nada disso. Mas é passado para a gente de uma forma muito clara que enriquecer não te leva a uma condição Elevada. Eu vou ter que falar salvação. Empreender é Mas isso. é verdade. Empreender é você quebrar o bloqueio de você com você mesmo, de que o ato de prosperidade material seja algo ruim. Do ato que você descobre que você crescer, que você prosperar, que materialmente aquilo é bom para você, é bom para sua família, é bom para o seu país, é bom para a sua sociedade, você está empreendendo. Você está empreendendo. Ser rico não é errado. Ser rico é importante, ser rico é o mais importante. Isso. O ser pobre não é bom. A gente tem que parar de flertar com a pobreza. Ah, mas existem pessoas que são pobres e são felizes. As pessoas pobres e felizes, elas não sabem que elas têm uma mente de milionários. As pessoas pobres, felizes, têm mente de milionários, só não sabem. Se ela descobrir que ela tem uma mente milionária, ela se torna o maior empreendedor desse país. Na minha visão, eu acho que a interpretação de pobreza e riqueza para a nossa sociedade, ela é muito cheia de
inversão de valor mesmo. Sim. Né? Verdade. Que são os bloqueios criados. E são criados em que momento da nossa vida? Na nossa primeira infância, dos 0 aos 10 anos de idade. Ou seja, vem do papai e mamãe. É o papai e mamãe que tinha dificuldade para poder pagar a conta no final do mês, juntava moedinha para poder encher a conta, para poder fechar os compromissos do final do mês. Então a gente cresceu com a ideia do quê? De que tudo é muito difícil, de que tudo é muito complicado, de que trabalhar não gera o recurso necessário e suficiente para você dar conta dos seus cumprimentos das obrigações do mês. Então a gente cresce com esse bloqueio. Todos nós crescemos. Você não acha que, por exemplo, essa tecnologia, o avanço de internet, de contatos com outras culturas, com outras formas de pensar, está mudando um pouco disso? Totalmente. Porque Nunca houve uma revolução tão grande no planeta. A gente está vendo que é possível você ter dignidade, você ganhar dinheiro. Isso é normal. Sim, é normal, é um ato normal. O ato de você prosperar, o ato de você crescer, o ato de você ter ideias, o ato de você congregar pessoas, congregar sócios, congregar colaboradores, estabelecer todo um negócio que vai crescer, que vai empreender, que vai transformar aquela grande ideia sua num grande negócio que vai mudar realidades, mudar pessoas, mudar comportamentos. O ato de empreender é o ato do poder que cada um tem de transformar tudo à sua volta. E a transformação do todo à sua volta é o quê? É o ato de você quebrar os seus bloqueios pessoais. Aquilo que a gente recebe lá da primeira infância, Thiagão, dos 0 aos 10 anos. E todos nós recebemos. Não tem um de nós que não recebeu. É verdade. A gente pensa muito que é questão religiosa, a religião que traz bloqueio. Não é só religião, não. Eu acho que é mais cultural. É cultural. Na cultura o bloqueio nossa, tem esse bloqueio de dificuldade, de não merecimento. Crescer, não merecimento. Tem muita Sim, questão do bloqueio de não merecimento. E essa questão de você não corre para crescer muito, não, que é perigoso, é arriscado. Então fica que se busca o maior erro, maior falácia que existe. Busca o equilíbrio. Você tem que prestar um concurso para você ficar estável, processabilidade. A natureza é estável, professor? É só você imaginar o seguinte, Thiago. É só você imaginar o seguinte. Quando você estabelece um processo, por exemplo, vou dar um exemplo agora que vai bater em cima daquilo que o empreendedorismo e o ato de você realizar ideias boas transforma a vida das pessoas. Hoje você pega uma população, às vezes, de uma classe mais simples, mais humilde. Sim. Ela prospera um pouquinho. A pessoa tem ali, ela vive, ela é pobre. Mas ela prospera um pouquinho. Qual que é o primeiro automóvel que ela compra? É uma moto. Uma moto. Ok? Ela compra uma moto. Daqui a pouquinho tempo ela compra o quê? Ela compra um celular. Talvez o celular venha primeiro. O celular às vezes até vem primeiro do que a moto. E iPhone. Exatamente. E iPhone ainda. Ele compra, ele tem ali. Beleza. Ali ele já está tendo contato com um mundo novo que ele não tinha contato antes. Ele não tinha contato antes. Aí eu te pergunto, aquilo ele alcançou através do mérito dele de trabalho. Ele trabalhou, ele empreendeu, ele juntou o dinheiro para poder comprar aqueles 2 bens que ele tem ali, correto? Aí pensa agora, os serviços daquilo que é do público para fornecer. Educação é função de quem fornecer? Não é do Estado? Sim. Estado. Deveria ser teoricamente. Saúde. Estado. Segurança pública. Estado. Vamos colocar mais segmentos aqui que a gente pode estar falando. Cultura. Cultura. Estado. Fornece bem? Não. Não fornece bem. Não fornece. Então, qual que chega com mais eficiência primeiro na mão do cidadão? O empreendimento pessoal dele ou aquilo que o Estado deu? Acabou. O ato de empreender, a ação pessoal de cada um para poder buscar o resultado daquilo que ela quer, para poder buscar os recursos que ela necessita para transformar o meio dele, vem através do empreendedorismo pessoal. Isso parece lógico. Então por que todo mundo não prospera, professor? Por que todo mundo prospera? Porque a gente está desde os 0 aos 10 anos acreditando que é ruim prosperar. Bloqueio de merecimento. Eu não concluí o raciocínio que estava iniciando aqui, que era a questão daquela falsa ideia de estabilidade. Sim. Então a gente tem essa crença de que você tem que ser estável. Eu lembro quando eu cheguei na faculdade, meus pais falavam, não, presta um concurso pra você ficar tranquilo, vai ficar estável lá. Tem emprego garantido pro resto da vida, exatamente. Não é? E tem essa falsa, o brasileiro, o ser humano tem essa falsa ideia de que você tem que ser estável. Você tem que buscar estabilidade. Porque quando você é estável, você está bem, você está tranquilo, está com o futuro garantido. Existe estabilidade? Estabilidade não existe.
Deus Estabilidade não mostra isso existe. pra gente através da natureza. Ué. A natureza não é estável. Nunca. Não existe nada estável. Existe uma safra Você tem igual a uma outra, superprodução de mel esse ano, no ano que vem você tem uma quebra. Isso é normal. No outro ano você tem uma safrinha normal, no outro ano você não captura enxame nenhum, no outro ano você captura 200 enxame. Então a natureza não é estável. Se a natureza não é estável, se o universo não é estável, então por que que também o ato de você ter a tua vida normal é estável? A estabilidade ela não existe. Então isso é um outro bloqueio agora criado pelo Estado, aí já não vem de papai e mamãe, já vem do Estado brasileiro e diz o quê? Busca estabilidade. Qual estabilidade? Por que que tantas pessoas estão no serviço público com, entre aspas, estabilidade e chegam nos grandes encontros de empreendedorismo, mais da metade do público que participa dos encontros são gente que vem de onde? Do serviço público. Ou seja, não está preenchendo. A estabilidade, nesse sentido, ela é uma limitação, né? É uma limitação. Você até é capaz, mas daqui você não pode passar, porque você tem estável. A partir daqui, você não tem estabilidade, então você não pode ir. Você foi condicionado a acreditar o quê? Viva com R$2.000 por mês. Nós somos condicionados a isso. Viva com R$2.000 por mês. Então a estabilidade ela vem do quê? Faça um concurso público e ganhe 8.000 por mês. Pronto. 8.000 por mês? Ele te dá estabilidade? Não sei. Depende. Depende. Será que ele te dá uma estabilidade para você ter uma vida de prosperidade ao longo de 30, 40, 50, 60 anos? Depende do seu tamanho. Então, tudo isso aí é o que cada um tem que se perguntar realmente. Porque o ato de você prosperar, de você entender como natural, você dizer, eu quero ganhar 100 mil por mês. Não existe nenhum erro, nenhum problema nisso. Olha bem, eu falei ganhar 100 mil por mês. Tem gente acompanhando o Pô de Mel, já pensou de uma forma estranha quando eu falei ganhar 100 mil por mês. Por quê? Por que que a gente tem um pensamento diferente da ideia de ganhar 2.000 ou 8.000? Você fala ganhar 2.000 ou 8.000, todo mundo vê como natural. Acho bonito, parabéns. Parabéns e tal, bacana. E quando você fala ganhar 100 mil por mês, opa, esse cara deve estar traficando droga. Ou é traficante de droga, ou é jogador de futebol, é um sonhador, então ele é político. Então olha bem como que a gente é condicionado a não querer buscar a prosperidade financeira e material. O ato de empreender é quebrar esses bloqueios. E é o mais difícil no ato de empreender na apicultura, então, mais difícil ainda. E a apicultura permite a pessoa ter essa possibilidade de ter um planejamento, ter um sonho de faturar 100 mil por mês? É a apicultura que tem. É a apicultura que tem. Vê se faz sentido. A estabilidade, eu tô parada, só me conformando com aquilo que está acontecendo. E fazendo as mesmas coisas todos os dias. Empreender é o oposto. Quem empreende não pode estar parado. Quem empreende tem que estar buscando novas formas, tem que estar vendo como que a natureza funciona, qual é a necessidade. Existe um meme que é assim, enquanto muitos choram, eu estou vendendo lenço. O empreender é perceber as necessidades do que está movimentando. Na apicultura, então, você quebrar esses bloqueios é ainda mais difícil. Porque dentro do próprio setor apícola, o tradicional, é passado a ideia do quê? Crie 20 a 30 colmeias de abelha, produza 1 a 2 melgueirinhas de mel, você conseguiu fazer uma renda extra, olha só como é que já cria uma limitação no setor. Crie uma rendinha extra para ajudar a pagar a conta de luz da propriedade ou o salário do peão no final do mês, você tem sucesso na apicultura. Isso é ter sucesso na apicultura? Isso é, e esse discurso ele é feito por quem deveria incentivar o empreendedorismo, que são as associações, que são as cooperativas, que são as federações. Elas criam já um bloqueio de merecimento para o próprio apicultor. Produza para o entreposto. Faça a sua produção e venda para o entreposto. Se contente com 1 a 2 melgueirinhas por colmeia ano, 10 a 15 quilos de mel por colmeia ano, e esses 10 a 15 quilos, venda rápido, sem ter trabalho de embalar, de rotular, de oferecer para o consumidor final, de empreender na venda do produto. Deixe isso para o grande. E falam isso, deixe isso para o grande. Olha como é que já cria um bloqueio de dizer, você é pequeno. Ou então até mesmo desencoraja o pequeno de produzir uma coisa de qualidade. Um rótulo bacana, uma marca legal. Não é nem incentivado, nem rótulo, nem embalagem, muito menos beneficiamento de mel. O que já houve de denúncias de alguns entrepostos, não todos, de alguns entrepostos, comprando mel em beira de estrada,
para poder compor lotes de mel para exportação, não é nenhuma nem duas denúncias, são várias. Então você imagina, quanto que ele paga um mel desse numa beira de estrada? Então, professor, essa questão do empreender na apicultura, o professor falou que é possível e é muito possível ter grandes faturamentos aí com a apicultura. É um nicho que permite que a pessoa cresça. E nós temos alunos aí que são milionários, faturam milhões de reais com a apicultura. Já falo muito sobre esses grandes empreendedores na apicultura. Sim. Mas a gente vê que o apicultor em si, ele tem travas enormes. Enormes. Tanto que na escola de apicultura, a gente vê que tem mais sucesso, é que a pessoa que vem de fora que começa do zero. Sim. Porque quem já tá na apicultura, quem já é apicultor, ele tem trava. Rapaz, a principal trava é a seguinte, a maioria de nós passamos os últimos 30, 40 anos no Brasil em função das inúmeras e seguidas crises econômicas, convivendo sempre com a arte do quê? De pagar dívida. Então hoje é muito colocado na apicultura, por exemplo, o seguinte, se você chegou numa estabilidade de conseguir pagar suas dívidas e conseguir pagar o mínimo necessário para você sobreviver, você é um cara de sucesso na apicultura. Então você não encontra ninguém chegando na apicultura e dizendo assim, aonde eu quero estar daqui a 5 anos? Aonde eu quero estar daqui a 10 anos? A pessoa colocar uma meta, eu quero estar daqui a 5 anos ganhando 30 mil por mês na apicultura. Eu quero estar daqui a 10 anos ganhando 100 mil por mês na apicultura. Eu quero estar daqui a 15, 20 anos ganhando $500 mil por mês na apicultura. Então e é possível a pessoa sonhar nesse sentido? Claro. E a partir daquilo ela tem que fazer o quê? Planejar. Então eu posso falar que o primeiro passo para você empreender na apicultura é planejamento. Não, é pensar grande. É o primeiro passo antes de planejar. Ah. Você tem que quebrar o bloqueio de achar que sucesso na apicultura é ter salarinho de 5 a 8 mil por mês. Então é desejo. É desejo, você tem que desejar grande. Você tem que querer grande. Isso não é ser soberbo, isso não é querer pensar acima daquilo que você tem condição, isso não é colocar carro na frente dos bois, é você colocar isso como meta para você. A primeira coisa é isso. Eu quero estar aonde? Eu quero estar ganhando 100 mil por mês? Então aí sim, eu vou fazer o planejamento para dentro do prazo hábil daquilo que eu preciso ter na apicultura e daquilo que eu tenho que dedicar para mim e da equipe que eu tenho que montar para poder chegar nesse resultado. Mas muitas vezes o camarada ele até tem essa vontade, só que ele olha pro lado dele, ninguém ganha 100 mil na apicultura. Ninguém. Ele olha para os antepassados, quem criava a abelha com a família dele, nunca ninguém ganha 100 mil. Ninguém. Ele vai abrir a internet, vai ver alguma coisa sobre apicultura, ninguém ganha 100 mil. Ninguém ganha 100 mil. E aí? A pessoa faz para ter essa condição de alimentar esse pensamento, alimentar esse desejo. Você dá uma dica. A alimentação do desejo é ela entender que em tudo, não é só na apicultura, em todos os segmentos, em todos, as chances e as ferramentas para você alcançar o resultado de sucesso de 50 mil por mês, 100 mil por mês, 150 mil por mês de salário que você tenha, ela é dada a todos. Quantos chegam lá? Poucos. 1 a 2%. É. Isso é em tudo. É tudo. Isso é em tudo. Porque todos nós também fomos condicionados a quê? A realizar o básico para você fazer o cumprimento do dia. E o ato de empreender tem que ir além. E esse ato de empreender, de ter que ir além, é você fazer um processo de quê? De autoconhecimento. Se você não partir para o seu processo de autoconhecimento, chegar nesse ponto que eu abro a internet e não encontro ninguém que chega nisso. Às vezes até encontro 1 ou 2 aí que são os grandes entrepostos que chegam. Os grandes entrepostos fazem os 100 mil por mês. E os grandes entrepostos, todos os donos deles são apicultores. Uhum. São os apicultores que atingiram o sucesso. Nós temos o quê? 700 entrepostos no Brasil? Esses 700 entrepostos no Brasil, eles chegam. Só que nós temos uma cadeia com 500 mil pessoas. 700 chegaram. Por que os demais não chegaram, sendo que a chance também foi dada a eles? Esse é o ponto que aquele que não chegou, ele tem que parar e pensar. Ele não tem que condenar o que chegou. Ou ele não tem que olhar com inveja o que chegou. Ele tem que parar e pensar, peraí, o que essa situação que eu identifiquei, que apenas 700 pessoas de 500 mil chegaram no resultado de grande sucesso na apicultura, o que isso quer me ensinar? O que isso quer me ensinar? Aonde eu estou errando? Quais são os meus bloqueios que me impedem de enxergar que isso é possível para mim também? Eu vejo também, professor e Tiago, uma condicionante muito forte na sociedade. Igual você falou, no grupo que eu pertenço, ninguém ultrapassou essa barreira de querer desejar mais do que isso. Será que eu
por que que eu vou querer ultrapassar essa Sendo que o barreira restante não quer. e desejar chegar em primeiro lugar? Esse senso de coletivo, todo mundo aqui tá aqui nesse escuro. Por que que eu vou ter que querer ir lá E além? enxergar a luz? Esse movimento, ele tem que vir de muito dentro, né? Assim, Totalmente. É 100% mental. Só consegue fazer esse movimento se você começar a ter conhecimento de que é possível. Sim. Por quê? E olhar para dentro, Jande. O achismo, ele não leva a lugar nenhum, mas se você começa a buscar conhecimento, falar assim, olha, se eu fizer o manejo correto, então, tanto tempo eu consigo isso. Opa, com o manejo correto, dá mais isso. Se eu fizer uma rotulagem legal. Então, com conhecimento, você tem como se planejar e romper essa bolha que normalmente as pessoas do grupo tá. Por que a gente orienta o aluno começar com 5 a 10 colmeias? Rebentou a bolha, vai a boiada toda. Por que a gente orienta o aluno começar com 5 a 10 colmeias? Isso que a gente falou. Ele fazer a superprodução de mel com 5 a 10. Porque ele fazendo a superprodução de mel com 5 a 10, ele vai fazer com 50, porque ele conseguiu fazer com 10. Se ele fizer com 50, ele vai fazer com 100. Se ele fizer com 1.000, ele vai fazer porque ele conseguiu fazer com 100. Então é um processo de autoconhecimento que você vai fazendo, que você tem que colocar o quê? A insatisfação positiva. Se você chegar no ponto de dizer, estou satisfeito com o que eu estou fazendo, tá ótimo. Então aí você também paralisou o seu ato de empreender. Porque o empreendedor, ele é um insatisfeito sempre. Não é um insatisfeito negativo. Ele é um insatisfeito positivo. Ele chegou no resultado e falou, agora eu vou dobrar a meta. Se teve alguma coisa que a gente aprendeu com a presidente Dilma, pelo menos uma foi essa. Alguma coisa, pelo menos, ela deve ter deixado ensinado para alguém. Isso eu acho que ela deixou. Se atingiu a meta, dobra a tua meta. Atingiu a meta, dobra a meta. Não importa dobra a meta. Você atingiu ali, beleza. Eu atingi, consegui pagar todas as minhas contas, todas as minhas dívidas. Ótimo. Você chegou num ponto, então, de quê? De tranquilidade financeira, porque você pagou as suas dívidas e agora o dinheiro que chega para você, ele está chegando ali como uma sobra. Você vai satisfazer? Não, eu quero dobrar essa sobra. Você dobrou a sobra? Dobra de novo, e de novo, e de novo. Ah, mas aí você está concentrando riqueza? Não, você não está concentrando. Exato. Porque para você estabelecer esse aumento dessa riqueza, você tem que ter toda uma estrutura que ela tem que estar junto com você e contratada, onde você também começa a mudar a realidade de centenas de pessoas à sua volta. É um efeito cascata impossível de não ocorrer. Um ponto importante que eu quero trazer aqui é a questão da importância de você estar no ambiente correto. Porque você criar sozinho aquele desejo, aquela vontade de ser diferente, aquela vontade de empreender no meio do ambiente que ninguém sabe disso, ninguém pensa isso, ninguém deseja isso. Dá certo? Dá, mas é 1 em 1 milhão. Não, e você ainda acaba criando um problema, porque aquele 1 em 1 milhão, quando ele está num público que ninguém quer, na hora que ele alcança aquele resultado, ele se torna também uma pessoa isolada do restante desse grupo. Exatamente. Então ela acaba sendo excluída. Então daí eu vejo a importância de você estar acompanhando, consumindo conteúdos que te leva para aquele ponto que você quer alcançar. Você tem que querer estar com os grandes. Você tem que estar com pessoas que te levam onde você quer chegar. Então você tem que ter sempre contato com esse pensamento, com essas mensagens que vão te levar aonde você quer chegar. Você tem que querer estar com os grandes. E os grandes são aqueles que te levam a prosperar. E tem muita gente hoje que transmite isso e que traz essa mensagem de você superar você próprio, de você crescer, de você vencer suas barreiras. Até o ato de você entender que do momento que você atinge um grau de sucesso, aquele público que nunca quis buscar aquilo, ele naturalmente ele já vai te segregar e você tem que encarar isso com naturalidade, vai te levar a um ponto do quê? Tudo bem, eu segreguei desse grupo, mas eu tenho que estar junto de um outro grupo que agora está junto e pensando comigo da mesma forma. E aí você também vai crescer nisso. É a parte de gestão de pessoas, de você com você próprio. De você entender que o ato de você crescer, o ato de você empreender, aquelas pessoas que sempre estiveram na tua vida, que sempre fizeram parte da tua vida em um determinado padrão, ela não vai entender, não vai aceitar e vai olhar com inveja o teu sucesso. O sucesso leva à inveja das pessoas. As pessoas não querem que você prospere. No inconsciente, esse outro bloqueio que vem de papai e mamãe também, 0 a 10 anos de idade, hein? Esse outro bloqueio também, que vem de 0 a 10 anos de idade. Você vê um outro crescendo, um outro atingindo, um outro chegando,
Você olha e pensa assim, por que o outro chegou e eu não cheguei? Por que ele chegou e eu não cheguei? Eu que mereço, ele não merece. Isso é bloqueio de papai e mamãe, que vem de lá de trás. É papai e mamãe que ensina isso a gente. Inconscientemente, sem querer. Eles não fazem isso por querer. Fazem isso sem querer. E a gente cresce com isso. Isso também impede a gente de prosperar. São aquelas mensagens subliminares, né? Que ficam passando de geração para geração. É o looping. É o famoso looping. E a gente olha, e a gente tem que ter muito cuidado. A gente está tentando. A gente está tentando. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não replicar esse looping com os nossos filhos. Sim. Essa é a principal missão. O que isso tudo tem a ensinar para nós hoje, na gente com as nossas famílias? O que isso tem a me ensinar para mim quebrar esse ciclo e não deixar passar para a próxima geração? Isso é a principal missão nossa que a gente tem que ter. É um desafio, na apicultura, então, por que a gente direto fala, leva teu filho, tua filha para o apiário? Leva para poder gostar das abelhas, produzir um alimento saudável, já quebrar um looping de comer porcaria. Produzir um alimento saudável, pega ali, ó, meia dúzia de potinhos de mel que você colheu, coloca dentro da sacolinha, leva para o teu filho para ele vender para o professor dele, para o diretor da escola dele, e ele ficar com um dinheirinho, para ele sentir o quê? Que o ato do trabalho, o ato do empreendedorismo, ele ainda é pequenino e ele ainda é criança, ele vai fazer ele como uma brincadeira. Ele não vai faturar para ganhar dinheiro. Ele vai pegar 6 potinhos de mel e vender para o professor e para o diretor dele. E o dinheirinho vai ficar com ele. Você quebra a ideia do quê? De mesada, de que ele tem que ganhar, de que ele tem que receber. Você cresce 20, 30, 40 anos de idade querendo receber bolsa hoje. Por quê? Porque lá atrás, querendo ou não, você recebeu uma mesadinha de 2, 3 reais de moedinha. É um grande... Entende de onde vem os bloqueios? Vem de lá de trás, gente. Lá de papai e mamãe, 0 a 10 anos de idade, primeira infância. Todos nós passamos isso, Thiagão. E quando a gente comenta da importância de você estar num ambiente correto, aquele ambiente que vai te ajudar a prosperar, eu lembro da história da Laís e do Vinícius, que eles fizeram um podcast com a gente, e eles contaram essa história aqui no podcast. Que ela fez uma postagem de uma colmeia que estava muito bonita, muito populosa e com várias torres, uma torre de melgueira, aquela colmeia bonita, aquela coisa. Ela compartilhou aquilo em alguns grupos de apicultores. Sim. Aí pôs aquela foto lá daquela colmeia campeã dela num grupo aberto. Acho que 10 melgueiras, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E postou não, num grupo geralzão, que tinha gente de tudo quanto é lado. E postou aquela mesma foto no grupo Premium. Aí qual que foi o grupo que ela recebeu? Começou a chegar aquele monte de comentário. E ela mostrou pro Vinícius. Olha só, a mesma postagem, olha a diferença de comentários. Naquele grupo aberto de apicultores, o povo começou a meter o pau. Isso não dá certo, não. Isso é problema. Isso é montagem. Errado. Isso é montagem. Muita gente que falou, isso é montagem. Se fizeram montagem disso. O pessoal com isso aí não existe. Negativismo, só mensagem ruim pra ela. E no grupo Premium, o pessoal levantando. Parabéns. Parabéns, que maravilha, coisa bonita. Esteja junto dos grandes. E ela mostrou pro marido dela. Olha que diferença o comentário da mesma postagem em grupos diferentes. Esteja junto dos grandes. Ah, professor, então você está falando de forma soberba que os grandes estão no grupo Premium? Tô. Não é soberbo, não. É realidade. Não, eu tô falando o cara que tá pensando ali agora no Pô de Mel, nos acompanhando ou nos ouvindo no Spotify. Mas esse cara tá muito soberbo. Ele tá dizendo que o grupo Premium dele é que é os grandes. É, mas é mesmo. E não é soberba, não é soberba, não, é realidade. Ser realista não é ser soberbo. Quando Jesus Cristo realidade. Eu sou o caminho, a verdade e a luz, ele é soberbo? Se você pensou que isso que eu acabei de falar é soberba, então você também está tendo bloqueio de prosperidade. É o que eu falei no começo. Isso que eu acabei de falar, se pare agora e pense, autoconhecimento. O que isso tem a te ensinar? Ao invés de você julgar, fala, pensa, peraí, deixa eu parar. O que isso tem a me ensinar? O que é que eu tenho que eu não compreendi a fala dele? E aí você olha para dentro e se pergunta. Você tem que se perguntar o que Sócrates fazia o tempo todo? Pergunta. Porque a pergunta, ela quebrou todos aqueles sofistas que vinham com respostas prontas. Então ele jogava a pergunta. Porque a pergunta te leva a voltar para dentro de onde? De você próprio. A nossa tendência é interpretar as coisas de um jeito negativo. Sim. Soberbo, igual você falou. É. Não quer dizer, o grupo Premium é o grupo dos fortes, dos grandes. Não quer dizer assim que só tem então quer dizer que só tem gente milionária lá? Não. Mas tem gente que tem o pensamento grande. Tem gente que acredita que a melgueira, que uma colmeia você pode colocar mais de 10 melgueiras nela. Isso é ser grande. Exatamente. É não ficar limitado nessa bolinha. Todo mundo é milionário no grupo Premium? Não.
Serão um dia? Com certeza. Sabe por quê? Porque todos têm a mente milionária. Eles entenderam que você ter uma vida simples, ter uma vida ali de uma vida humilde, não quer dizer que você tem que flertar com a pobreza. Você ter uma vida humilde não quer dizer que você tem que flertar com a pobreza. Olha, eu estou falando coisas que é para tocar o espírito do indivíduo lá dentro e tocar o inconsciente dele, que foi construído com bloqueio lá de papai e mamãe do 0 aos 10 anos de idade. Mas, professor, vamos lá. Bruto. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo. E estamos falando A gente já falou que é preciso ter o conhecimento e a gestão da pessoa, pessoal e do ambiente onde a gente está inserido. E o que a gente pode falar sobre gestão de tempo? Porque o tempo, nesse processo que não é estável, como a natureza não é estável, a natureza ela é feita de ciclos, a nossa vida é feita de ciclos. Então tem que ter uma gestão de tempo para isso. Igual você falou, quanto que eu vou ter daqui 5 anos, daqui 10, daqui... Exatamente. Como que funciona a gestão de tempo no empreendedorismo? O Thiago... O primeiro ponto aí. Tempo é o recurso mais valioso da humanidade. Sim. Eu estava até pensando em criar um produto novo, professor. Eu vou ficar muito rico. Eu vou criar final de semana. Já divide com a gente. No final de semana, cobrar 100 mil reais por um final de semana é isso. O cara vai ganhar um sábado, domingo, vou vender final de semana para ele. Se eu tivesse condição de fazer isso, eu seria multimilionário. Nossa. Porque tempo é o recurso assim, mais importante, mais escasso que existe para a humanidade. Dentro da apicultura, a pessoa chegar ali, por exemplo, ela colocar um prazo para ela que em 5 anos, dentro da apicultura, ela quer ter um salário ali de 100 mil por mês. Para ela poder chegar no resultado desse, ela tem que pensar grande e em um grande negócio de apicultura. Ela sozinha, ela vai conseguir atingir um número ali de 1000 colmeias, cada uma fazendo superprodução de mel, escalando uma linha de 80 a 90 produtos e subprodutos das abelhas, estabelecendo toda uma venda de produtos para o mercado, para ela conseguir esses 100 mil por mês de salário, ela sozinha? Não. Não, ela sozinha ela não vai conseguir. Então, como ela faz a gestão do tempo para poder estabelecer a chegada disso tudo? Pensa que você tem todo um conjunto de ações que você tem que fazer ao longo do dia que cabe a você, para você estabelecer o passo daquele dia para você chegar nesses 100 mil de salário em 5 anos. Você não vai ter 12, 13, 14 horas para fazer isso, Thiago. Eu, a partir de hoje, eu estou quebrando esse tempo seu. Você só vai ter 1 hora. Para fazer a mesma coisa que você faz em 14 horas... Todo empreendedor não trabalha 8 horas. Não existe isso. É verdade. Se tem algo que alguém pensa, vou empreender para poder trabalhar menos. Você vai trabalhar mais. É verdade. Férias de um mês. Não existe. Não existe. Então você trabalha 12, 14 horas por dia. Você não vai ter 14 horas por dia, Thiago. Você vai ter 1. O que você faria nessa 1 hora para poder estabelecer com eficiência, resultado e com gestão de qualidade de vida as mesmas coisas que você faria em 14 horas? No meu apiário? Não, não estou falando apiário, estou falando no seu negócio apícola. O apiário é uma das etapas do negócio. Eu iria selecionar e contratar gerentes, contratar pessoas. Ou seja, você iria arrumar pessoas para poder delegar funções. Ou seja, você chega sozinho? Não. É como eu falei, o ato de você empreender e querer pensar grande, eu quero 100 mil de salário por mês. Ótimo. Você tem que intervir em todo o seu meio. Então você começa a ser um gerador de quê? De emprego, de trabalho, de riqueza, de renda. Você está fazendo a engrenagem rodar. Então você tem que ter pessoas. Você faz gestão de pessoas como? Contratando as pessoas certas. E aí entra um ponto importante. As pessoas pensam que dessa maneira você tem que buscar a primeira pessoa que surgir para você e contratar. Cara, contrata lento. Contrata devagar. E contratar não é ajudar. Eu vou ajudar fulaninho porque... Já contratou errado. Fulaninho tá precisando. Não, eu tô precisando de alguém para trabalhar no meu apiário. Vou chamar o ciclano porque ele tá precisando. Porque ele tá desempregado, tá desesperado e ele precisa de ajuda. Já contratou errado. Você não vai contratar um ajudante, Contrata lento. Contrata lento. E se aquela pessoa, no final de determinado prazo, não atingir os objetivos daquilo que você estabeleceu, que você tem que botar a meta para ela, que é uma empresa, não atingiu a meta, demita rápido. Anota isso. Ato de empreender. Contrate devagar. Demita rápido. Atingiu a meta não? Não postergue.
Uma pessoa que não atingiu o resultado por você da meta que você colocou para ela, ela virá ainda para frente 30, 60, 90, 120 dias, ela já está quebrando a oportunidade de você chegar no teu 100 mil de salário por mês. Isso acontece muito quando você contrata pessoas que você tem proximidade sentimental, afetiva, né? Nossa, essa é outra regrinha fundamental. Amigos, negócios à parte. Mas a frase é outra. Nunca contrate quem você não pode demitir. Nunca contrate. Boa demais. Nunca. Olha bem, gente. Isso aqui que o Thiago falou é importante demais. Na apicultura isso acontece direto. Acontece. Nunca contrate quem você não pode demitir. Porque você tem que contratar lento e demitir rápido. Senão você perde tempo na sua meta. O teu negócio ele tem que fluir. É uma engrenagem. E aí você vai ter uma equipe muito grande, não é pequena. Porque você tem ali um salário de 100 mil por mês, você vai ter uma equipe tão eficiente que cada um daquela sua equipe vai estar também ganhando bem, ganhando muito também. Porque ele vai ser eficiente, ele vai produzir, ele vai gerar riqueza para o seu negócio e ele também vai ganhar com aquilo. É verdade. Tenha também a intenção de quê? De dividir com aquela equipe que trabalha eficiente para você todos os recursos e toda a riqueza do seu negócio. Porque se você está tirando 100 mil por mês no seu negócio, o teu negócio seguramente ele está faturando 20 milhões por mês. Ele está faturando 200 a 250 milhões por ano. Ou seja, você tem uma equipe para você tirar o seu salário de 100 mil por mês e você tem dinheiro também dentro do seu negócio para poder pagar o teu salário de 8, 10, 15 mil por mês. Dignidade para quem trabalha. A pessoa tem merecimento, a pessoa está gerando riqueza, a pessoa está batendo as metas dela, pague. Sem medo de ser feliz, você vai pagar feliz. Por quê? Porque você sabe que você está girando uma grande roda, uma grande engrenagem que faz tudo rodar. Então você faz gestão de tempo e de pessoas assim. Você tem 14 horas do dia que você faz o que você faz. Você não vai ter mais 14, você vai ter 1 hora. O que você vai fazer nessa 1 hora para poder atingir o mesmo resultado que você teria em 14 horas fazendo sozinho? Gestão de pessoas. Contratação, delegar. Mas eu vou te falar, muita gente vai pinotar com o que eu vou dizer aqui agora. Mas muitos empreendedores não, muitos patrões, empregadores, não têm a consciência de remunerar bem. Porque não são empreendedores. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou pagar muito para eu ter mais lucro. E isso gera uma insatisfação de quem está trabalhando para você, uma queda de produção. Porque a pessoa que trabalha mal remunerada, ela produz insatisfação. É uma máquina que estava trabalhando muito bem, a peça desgastou e a pessoa virou e falou assim, não, eu não vou trocar essa peça porque ela vai gerar um custo muito alto para mim, eu vou deixar a máquina produzindo com essa peça desgastada mesmo, a máquina vai produzir com a mesma produtividade? Não. O empreendedor tem que também... O empreendedor ele tem que entender que a equipe dele é como a peça da máquina. Se essa peça da máquina ela não for o quê? Ela não for ali turbinada, ela não for melhorada, ela não passar por um processo de reparação, ela não for valorizada no sentido dela estar sempre novinha, dela não estar com nenhuma ferrugem, dela não estar cansada. Não tem que ter dó de peça de máquina não cansa? Peça de motor não cansa? Motor não cansa? Cansa. Motor cansa. Tem um prazo para ele. A pessoa que está com você no teu negócio, o teu colaborador que está com você, o teu braço direito, ele também cansa. Então você tem que turbinar aquele colaborador. Ele tem que ver o quê? Que ele está tendo a valorização daquilo que ele está doando. Ele tem que perceber que aquilo que ele está fazendo além aquilo que ele está fazendo para crescer o negócio da empresa, aquilo que ele está fazendo para poder turbinar a empresa, ele está sendo valorizado por aquilo. Uma coisa que é muito dita, né? Que eu não vou trabalhar para enriquecer o patrão. Isso aí é uma mente... Desculpa, é um pensamento, sim, que eu já ouvi pessoas falarem. Vou até além. A gente está vivendo um momento aonde empresas com vários colaboradores, colaborador torce para a empresa quebrar. A gente está vivendo esse momento agora. É surreal o que eu estou falando, mas isso é uma realidade, Thiago. A gente tem que ter cuidado com equipes de colaboradores que lá no fundinho pensam assim, essa empresa podia quebrar. Como se o emprego dela fosse mantido por isso. Ela esquece que se a empresa quebrar, ela e todo mundo que trabalha naquela empresa está no olho da rua. Porque aonde que ele vai trabalhar? Aonde que vai sair a renda para ele receber o salário dele todo mês? Então não existe uma consciência por parte de todos, patrões que não pagam bem e de colaboradores que não têm o intuito de fazer a empresa crescer, de entender que a empresa ela é um organismo vivo. Sim. Por isso que chama pessoa jurídica, é uma pessoa.
De entender que aquele organismo vivo que é a empresa, todos quem tem que trabalhar por crescimento. Que vai pagar o salário do patrão, dos colaboradores, do braço direito, do gerente, todo mundo. Então essa visão desse negócio de crescimento é importante demais. E é um grande erro o funcionário pensar que ele trabalha para a empresa. Porque o funcionário ele tem que ter uma visão empreendedora também. Sim. E o que é a visão empreendedora do funcionário? É ele pensar, o trabalho que eu faço não é para o meu patrão, o trabalho é para mim. É para ele. E quando ele trabalha para ele tem um resultado dele, ele tem um crescimento dele, ele amplia a condição dele, ele ganha experiência para ele ganha currículo para ele cresce como ser humano, ele cresce como profissional. E você sabe por que os funcionários eles não têm essa ideia dele crescer empreendendo, dele entender que o trabalho dele é um ato de empreender? Porque foi passado a ideia para ele de que veio um empreendedor, veio um empresário e o contratou. Se o contratou, ele estabeleceu o que com aquele empresário? Um ato de dominação. É passada essa ideia, é vendida essa ideia. É construída esse bloqueio. Isso é um bloqueio também que é construído. Construído pelo Estado, tá? Verdade. O Estado brasileiro que cria isso. Ah, não, o patrão é para te explorar. Ele está fazendo contrato com você para explorar. Na realidade, é o inverso. Você que estabeleceu um contrato de trabalho com aquela empresa, você vendeu a tua hora de trabalho. Você que é funcionário, você que é colaborador de uma empresa, você é um empreendedor no momento que você vendeu a tua hora de trabalho. O que você negociou com aquela empresa? Você negociou a tua hora de trabalho. Olha, eu trabalho para você, tantos reais por tantas horas de trabalho. E no final do mês vai dar o salário. E aí é o ato exatamente de você ser o melhor profissional do que você faz que vai ditar e estabelecer aquilo que você vai ganhar. É verdade. A gente está falando em gestão de tempo só em trabalho, mas gestão de tempo extrapola esse negócio de trabalho também. Porque você tem que ter tempo para outras coisas. Claro. Porque senão você tem qualidade de vida. Claro. A gestão de tempo está muito ligada à qualidade de vida também. Você tem que plantar, você tem que colher e você tem que desfrutar. Exatamente. É verdade. O ato de desfrutar, ele faz parte do ato de empreender. Ah, não, mas a empresa ao longo da semana, ela trabalha os 5 dias de segunda a sexta-feira e ela não trabalha no sábado e no domingo, ela trabalha no sábado e domingo, desfrutando. Desfrutando. Fala mais disso aí, professor. O patrão, ele não para o sábado e domingo e vai descansar? Sim. O funcionário, ele não para o sábado e domingo e vai descansar? Sim. O que ele está fazendo no sábado e domingo? Ele está descansando, não tá? Então ele está fazendo o ato de desfrutar. O ato de empreender, ele é o ato de você plantar, colher, desfrutar. Se você não desfrutar, você não tem o quê? A energia para poder novamente plantar e colher ao longo da semana. O ato de plantar, colher, desfrutar é bíblico. É bíblico. É simbólico a parte bíblica, mas ela é importante no sentido de fundamentar o ato de plantar, colher, desfrutar. Deus criou o mundo em quantos dias? Biblicamente falando lá no Gênesis. 6 dias e descansou no 7º. Ele não fez o mundo em 6 dias. Ele criou o mundo em 7 dias. O descanso. Na Bíblia não diz que ele criou o mundo em 6 dias. Ele criou o mundo em 7 dias. Verdade. No 7º ele fez o quê? Descansou. Ele descansou e apreciou a obra que ele fez. Então, o ato do desfrute fez parte do ato de criação. É mesmo. Ou seja, O ato do desfrute fez parte do ato de criação. Quando você tem a sua folga de sábado e domingo, que você está com a sua família, que você está desfrutando, que você está fazendo aquele churrasquinho de domingo, tomando uma cervejinha, curtindo a tua família, curtindo o teu marido, curtindo o teu filho, curtindo a tua esposa, curtindo o teu pai, tua mãe, todo mundo, você está desfrutando. Você está desfrutando e você está coroando uma semana onde você plantou e colheu. Então isso faz parte do ato de empreender também. Se você viver só plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo, você pode ter certeza que você vai terminar numa cama de hospital ou com uma bateria de remédio no armarinho do banheiro. É verdade. Não tenha dúvida. Porque você tem que plantar, colher, desfrutar. É muito triste quando você vê pessoas de 30, 40 anos, isso tem demais nessa geração nossa, né, Thiago? A pessoa vai falar assim, não, eu vou trabalhar tudo que eu vou trabalhar agora, eu vou esforçar tudo que eu vou esforçar agora para eu poder chegar aos 60 anos tranquilo, aí eu vou desfrutar. Ele vai chegar aos 60 anos doente. Exatamente. Porque ele tem que desfrutar já. Pega o teu marido, pega os seus filhos e vai desfrutar, você que é empreendedora. Pega a tua mulher, pega os teus filhos e vai desfrutar, porque você é um empreendedor. O desfrute faz parte do ato de empreender.
Quando você chega à segunda-feira para recomeçar e recomeçar o plantio, que é uma sequência, plantar, colher, desfrutar, você vai começar a segunda-feira plantando de novo. Você vai plantar com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, com muito mais amor, sabendo o quê? Que você vai chegar ao próximo final de semana e vale a pena. Tem que valer a pena. E o ato de valer a pena é no ato de você desfrutar com quem? No único ambiente de paz que você tem, que é qual de verdade? Estar em casa. É. Porque, meu amigo, do pé que você tá na rua para dentro de casa é paz. Porque quando você sai da tua casa, que você bota o pé no passeio, é guerra. O plantar e o colher é guerra. É luta, é batalha, é empenho. E tudo isso faz parte do arte de empreender. Plantar, colher, desfrutar, gente. Desfrutar. Tem que ter. Plantar e colher. Plantar e colher me lembra uma coisa assim, gestão de recursos. Porque plantar e colher, você tem que saber empreender os seus recursos para dar o resultado para poder desfrutar. E na apicultura e em qualquer negócio, começa você fazer isso aonde? Qual plano que você tem que fazer? Plano de negócio. Plano de negócio. Plano de Não negócio. tem jeito. Porque senão você faz tudo na base do achômetro, na base do chutômetro. A gente fez demais, professor, do camarada começa na apicultura e começa a produzir o mel, e começa a ganhar dinheiro, esse trem é bom demais, e já compra maquinário, e compra aquele monte de equipamento caro, e monta o entreposto, e monta muito além do ponto dele de ter que comprar aquilo. Colega nosso, gestão de tempo. Nós tivemos um aluno aqui no Goiás, não precisamos falar o nome, não precisamos falar o nome, mas ele fez isso. Fez isso. Então, assim, parece que passou com... Ele não tinha abelha ainda, não tinha produção de mel suficiente, no prazo de 6, 8 meses, não, porque a nossa família tem recursos, nós vamos fazer, porque minha família quer, meu pai quer, eu vou fazer. O cara me bota R$1,5 milhão no entreposto e ele não tem nenhum por cento do volume de mel que ele precisaria para poder colocar esse maquinário em funcionamento. Em gestão de tempo e em gestão de recurso. O que aconteceu com o entreposto? Quebrou. Nem nasceu. Nate morto. Nem nasceu. Ele fez um lote de mel. Ele fez um lote de mel de 500 quilos no montante de maquinário de R$1,5 milhão. Paga aquela estrutura. Que era maquinário para poder produzir, não era 500 quilos no dia, era para produzir 5 toneladas por dia. Pois é. Ele fez um único lote de 500 quilos. Tudo bem ter o desejo grande, assim, desejar ser grande, mas você tem que ter um planejamento. O que faltou para ele? Isso faltou o desejo de querer ser grande? Não. Faltou espírito de milionário para crescer? Não. Teve espírito. Faltou plano de negócio. Ele entender que tudo acontece dentro do prazo hábil do seu negócio. Ah, professor, mas como que eu monto isso? Você monta isso a partir de conhecimento, estudo, aprofundamento. Ah, professor, mas ainda assim eu tenho dificuldade. Então arrume pessoas para te ajudar a montar teu plano de negócio. Tem profissional que faz isso. Você pega especialistas hoje ali dentro do Grupo Prêmio, especialistas alunos meus. Tem gente ali que já faz isso. Que auxilia outros alunos a montar o plano de negócio. Ah, o plano de negócio é muito grande. Entra para uma mentoria. Para que tem uma mentoria da Ser Abelha? Para poder auxiliar os grandes projetos. E os grandes projetos necessitam do quê? De um plano de negócios perfeito, muito bem estruturado, para poder reduzir perto do zero a possibilidade de risco. Exatamente. Para isso que existe mentoria. Exatamente. Mentoria não é para poder estar mais próximo do professor Armindo. Isso não vai levar você R$1 milhão. Não. Não é para você apreciar porque você é fã do professor Armindo. Isso não vai te levar R$1 milhão. Bacana, beleza, você é fã do professor Armindo, bacana, mas isso não vai te levar R$1 milhão. Eu não estou atrás de pessoas que sejam meus fãs. Eu estou atrás de pessoas que desejem fazer o quê? Que desejem fazer igual o professor Armindo. Não é ser fã do professor Armindo. É fazer como o professor Armindo. Transformar. Ou até melhor que o professor Armindo. Melhor que o professor Armindo. Porque quando a gente fizer isso, aí a gente vai ter alcançado o resultado de quê? De levar o mel, o alimento mais saudável do mundo, para a mesa de cada cidadão desse planeta Terra. Eu vou além. Levar o mel não, levar a apicultura como um negócio realmente. Deixar de ser uma renda extra. Profissionalizar a apicultura parte de um plano de negócios. Você que está aí nos assistindo aí, né, nesse nosso podcast hoje, né, Thiago, que está nos escutando aí no Spotify, acompanhando aqui no YouTube, tem que ficar muito essa reflexão desse podcast hoje. Reflexão mesmo, não é de você julgar o outro, não é de você olhar para o outro, por que o outro não está fazendo, por que tal associação não faz, porque a cooperativa na minha região não estimula, ela não incentiva, porque o prefeito da minha cidade não incentiva. Não, para de olhar para fora.
O ato de empreender, você tem que olhar para dentro. Exato. E se você não pegar essa oportunidade desse podcast agora, parar o que você está fazendo, parar mesmo e olhar para dentro de você e se perguntar, fazer perguntas para você, o que toda essa situação que me levou a uma incerteza da minha vida, a dificuldade todos os meses que eu tenho de pagar as contas, de eu ter que ficar aqui juntando moedinha, não é se lamentar porque você está juntando moedinha, mas você parar e se perguntar, por que eu cheguei nesse ponto? O que isso tem a me ensinar? De onde que vem o meu bloqueio que eu não consigo estabelecer um plano de prosperidade na minha vida? Você tem que se perguntar. Se você não parar e se perguntar, e não é uma vez que você tem que se perguntar, são seguidas vezes que você tem que se perguntar. O ato de você se perguntar seguidas vezes, de você olhar para dentro, de você realmente fazer uma avaliação da tua vida, as respostas começam a surgir vindo a partir das suas próprias perguntas. E aí você descobre os bloqueios que foram criados na sua vida ao longo de 30, 40, 50 anos. A ampla maioria deles, viu, Jandes, vem de papai e mamãe. Tadinho. Não é que papai e mamãe ensinou errado. A gente tem todos, como eu falei, os nossos valores, o que nós somos. As coisas boas, nós aprendemos com eles também. A parte da prosperidade é que nisso, sem querer, eles erraram, os pais deles erraram, os avós deles erraram, que também são os nossos avós. Os nossos antepassados, a gente vem num looping de geração após geração, passando todo o quê? Todo o incentivo à escassez. A gente flertar com a escassez, flertar com a pobreza, flertar com a falta de dinheiro e achar que isso é legal. Você ser condicionado a achar que você tem que viver com R$2.000 por mês. E que, além disso, você está fazendo o quê? Você tá pecando, está errando porque o outro não tem. Olha que absurdo. O ato de empreender, ele tem que ser plantado realmente assim nessa geração e nas gerações futuras, mas com consciência. Sim. Para não extrapolar, assim, não já chegar com o fracasso, com a falência. Você tem que começar de acordo com o que você tem. Sim. Dá para começar com 5, 10 colmeias na apicultura? Dá, começa assim. Mas já não vai montar o interposto, começa com o que a gente já ensinou das 5 dicas de vendas. Quantos que chegam falando, quero montar 500, não, pessoal, esse trem é bom demais, quero botar 500 colmeias. Não, meu amigão, vai não. Não deixa você pôr. Faz um ciclo completo. Quantos que chegam, né, Chá? Quer montar 500? Não, você quer botar 500 caixas? Comigo não vai ser. Então não compra nem a escola de apicultura, porque a escola não vai te ensinar isso. Faz um ciclo, observa como é que é. Porque depois que uma coisa que você sempre fala, e eu acho que é válido para a vida toda, quem erra com menos, perde menos também. É verdade. E para finalizar aqui, um ponto que a gente não comentou, mas acho que não pode ser esquecido de jeito nenhum, é que o empreendedor não pode ter medo e não vai ter problema quando ele quebra. O ato de quebrar, não há nenhum problema em quebrar. Isso é um outro bloqueio que cada um de nós também temos. Mas olha a palavra, quebrar. Pois é negativo. Quebrar. Não tem medo de quebrar. É negativo. Quebrar o negócio. Pois é negativo. A palavra quebrar, ela é muito, muito forte negativamente. Ninguém quer. Remete a um erro, assim, um negócio que quebrou. E todos os grandes, quando ele entra na área do empreendedorismo, ele sempre está caindo no risco do quê? De ir ao sucesso ou ele ir à falência. Ir à falência não quer dizer que você está falido pro resto da vida. Ninguém nunca está falido ao resto da vida. Ninguém nunca. Ninguém. Todo mundo que faliu, dali a pouco tempo, ele construiu riqueza de novo e construiu uma riqueza até maior do que aquela que ele tinha antes de falir. Vários empreendedores têm essa história. Quebrou 1, 2, 3 Exato. vezes. E ele fala, gente, eu digo que ele aprendeu, eu já fali 5 vezes. 2, aprendeu 3 vezes. Eu já fali 5 vezes, já fali 6 vezes e tô aqui. Tão rico quanto antes. Como assim? Talvez até mais. Porque ele aprendeu com os erros do passado e recomeçou. Mas onde que ele buscou recurso para poder empreender novamente? Buscou a renegociação daquilo que ele tinha de dívida do negócio anterior que faliu, renegociou e recomeçou do zero. Ele já sabia, ele não começou. A gente fala que começou do zero, só que ele tinha uma coisa que antes ele não tinha. Na realidade, ele partiu do ponto onde ele parou. Ele tinha uma bagagem que ele conquistou essa bagagem até aquele ponto que ele não começou do zero. Ele começa o nível acima das outras pessoas. Então, quando a pessoa passa por esse obstáculo de quebrar, ele sai mais forte daquele Essa obstáculo. primeira dor ele vai ter de novo. E por que todo mundo tem medo de quebrar? Porque nós fomos condicionados ao longo dos últimos 40 anos de que a gente tem que buscar
estabilidade. E um ponto Não, importante. concurso público. Meu amigo, realmente, você quer estabilidade? Você quer tranquilidade? Vai fazer concurso público. E reclamar de não ter reajuste. Vai virar funcionário público, vai virar agente público, vai trabalhar para o Estado brasileiro. Aí Reclamar você do vai ter governo o resto da estabilidade. vida. Reclamar do resto da vida. Só que detalhe, a estabilidade financeira que o emprego público lhe traz, ela também traz a estabilidade do trabalho. Você vai fazer as mesmas coisas todos os dias. Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Aquele episódio que tinha Esqueci o nome do ator, ele até morreu já. Da Globo. Esqueci. Da Globo, exatamente. Aquilo ali Severino? tinha um fundo de verdade. Severino? Não sei. Severino, eu acho que não, o Severino era outro. Severino era o que não tinha paciência. Ah, não, era o Severino mesmo, o outro era o Saraiva. Olha eu confundindo já. O Saraiva era que. Não, eu não tenho paciência. Como é que é, gente, que ele falava? O tolerância zero, tolerância zero. Era o tolerância zero. lembrei. Esse era o Saraiva. Era o Severino mesmo. É? Cara crachá, cara crachá. A mesma coisa todos os dias. Então você tem o teu emprego dentro da esfera pública, a estabilidade também é na sua ação no dia a dia. Ou seja, você não sai da inércia. Mas tem gente que tem perfil pra isso e seja feliz desse jeito. Sim, normal. Mas o que a gente mais vê nos encontros de empreendedores hoje, Brasil afora, e nós participamos recentemente de vários no estado de São Paulo, metade do público presente, 300, 400, 500, 800 pessoas vindo o quê? Frustradas do serviço público, com estabilidade do salário, infelizes, em depressão, com falta de perspectiva de vida. Quebraram no serviço público. Por quê? Porque o ato do quebrar no serviço público. Quebrou. O quebrar no serviço público não é o material. O quebrar no serviço público é você quebrar a sua capacidade de prosperar. O ato de prosperidade, ele não é um ato do capitalismo, não é um ato de empreendedorismo. O ato de prosperidade é biológico e inerente ao ser humano. Quando você estuda biologia, você descobre isso. Evoluir. O que a natureza é? Nada mais é do que a adaptação a uma nova realidade. Eu preciso me adaptar ao meio. A adaptação ao meio é um ato de prosperidade que a natureza tem que ter, que senão ela mesma sucumbe nela própria. Uhum. Então, se a natureza parar... Quero falar até uma coisa, gente. Em cima disso, a clonagem pode servir para um monte de coisa. Um monte de coisa. Perigoso. Mas a clonagem, ela não serve para salvar uma espécie de extinção. Verdade. Mico-leão dourado, na Mata Atlântica, está em processo de extinção. A população reduziu violentamente. Estão tentando resgatar de todas as formas a população de mico-leão dourado, que é um animal importantíssimo no processo de quê? No processo de distribuição de sementes pela floresta e propagação da própria floresta em si. O animal, ele come a fruta e joga a semente fora. E ele não joga no local onde ele comeu. Às vezes ele carrega a fruta para longe, fazendo a difusão da floresta como um todo. Isso é um dos papéis dos símios, de maneira geral, que estão presentes na floresta. Então você tem uma população de mico-leão dourado hoje que tá reduzida. Ah, não, então vamos clonar o mico-leão dourado. Você pode clonar. Você pega você faz 10 milhões de mico-leão dourado. Só que a clonagem é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. E cópia da cópia da cópia da cópia na natureza é falência. Uhum. Porque não tem como você replicar o que é igual. Diversidade de DNA. Se não houver a variabilidade gênica, que é a adaptação, que é o ato de prosperidade da natureza, você não consegue manter uma espécie viva. Então a natureza já diz, a natureza é empreendedora. A natureza é empreendedora. Isso é forte, Thiago. A natureza, no ciclo dela natural, é empreendedor. Vive o alto e vive o baixo. É aquilo que você falou, não é estável. Se não é estável, é empreendedor. Tudo que não é estável, empreende. Gente, que episódio, hein? Fantástico. Isso tem que ficar como uma linha de raciocínio para cada um mesmo. Nós estamos no mês de março, iniciando a safra. Quero saber da turma que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Teu plano de trabalho para 2023 está pronto? Vamos entender. Nós estamos há 2 meses do início do manejo pré-safra. O que você já tem de planejamento de aumento de número de comércios até o mês de maio, que é quando inicia o manejo pré-safra? O teu manejo pré-safra já está fazendo planejamento do quanto que você tem que comprar de alimentação, de nutrição, de troca de favo velho, de substituição de rainhas? De preparação de colmeias, sobreninhos e melgueiras para você dar espaço para sua colônia para crescer?
Tudo isso já tá pronto, já tá planejado? Olha bem, gente. Agora virou aqui dica de aula prêmio isso aqui. Isso é dica de aula prêmio. Você já tá com isso planejado? Ou você tá simplesmente esperando e deixando a coisa acontecer? Não, vamos ver como é que fica, depois a gente vê como é que faz. Vou além. Você não chega no resultado. Se você quer começar, tá na hora também de preparar suas caixas iscas. Sim. Se organizar para Entrou o mês de março, já tá na hora. Tá do zero. Você tem que ter abelha. O cara que tá começando na apicultura e quer produzir mel, ele tem que ter o que primeiro? Abelha. Tem que ter abelha. Então, ó, tá querendo... Gostou do que a gente falou sobre empreendimento? Não tem nada? Tá quase na hora de você começar a... Então tá na hora de planejar. É isso aí. Começando a safra, e se Deus quiser, chegar lá o mês de outubro, todo mundo com a super produção de mel, pronto para entrar na outra etapa, que é superfaturar. É ou não é? Vender com qualidade. Vender com qualidade. Ó, din-din na mão. Esse é assunto para um outro episódio. Outro episódio. Valeu, pessoal. Bom Foi bom demais hoje, hein? Valeu, Thiagão. Valeu demais. Muito gente. bom. Maravilha, gente. Um abraço, hein? Um abraço, Thiagão. Fique com Deus, gente. Até mais. Tchau, tchau. Fui.